Fala aí, queridos, vocês estão bem? Mais uma vez com vocês, compartilhando um pouco aí da palavra de Deus com o nosso tema Fala aí, pastor. Hoje o tema será muito interessante, é um tema bem debatido aí na internet, na televisão de forma geral. E eu queria chamar a tua atenção para esse tema e queria pedir que você compartilhasse também aí com quem você conhece e que essa palavra ela venha ter um alcance mais e mais direcionado aí pelo Espírito Santo e que vidas venham ser alcançadas, né? Então esse é o grande objetivo desse canal, que a palavra de Deus ela venha alcançar os quatro cantos dessa terra, não só o meu, mas acredito que de muitos outros homens de Deus e mulheres que têm se levantado na propagação do Evangelho utilizando dessas mídias, né, sociais. Então eu queria convidar vocês aí a curtir também nossa página lá no Facebook e nosso Instagram também. E desde já anunciar aí a você que vão vir mais lives aí também. Já estamos com a live agendada para ir para esse mês. E será uma bênção o tema, será um tema bem atual com um grande homem de Deus. Então aguardem aí as novidades nas nossas páginas, nas nossas mídias, né, sociais, e aguardem, vai vir muita coisa boa por aí também. Então o nosso tema de hoje ele é fake news. Eu acredito que você deve ter ouvido falar sobre isso já na televisão, que nada mais é do que espalhar uma notícia falsa, espalhar um boato, espalhar uma inverdade, algo que não é verdade, e com o intuito, né, de denegrir a imagem de alguém, de tirar algum proveito com aquela coisa que denigre alguém de certa forma. Então eu acredito que todos, na verdade, já devem ter ouvido falar de algumas formas. Então, eles criam um nome bonito, né? Fake news, porque chama mais atenção. Na verdade, nada mais é do que viver uma vida falsa, do que espalhar uma falsidade, do que espalhar uma mentira, um boato, sabe? É um mexerico, é uma fofoca. Tudo isso pode ser considerado também, de certa forma, como uma fake news. E eu pensando sobre isso, eu fiquei pensando que qual será a percepção que o mundo tem tido de nós cristãos, né, de nós evangélicos? E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12, o versículo 1, Hebreus 12, versículo 1, que vai falar assim: portanto também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, temos que desembaraçar-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós como cristãos temos que entender que o nosso testemunho ele é de extrema importância, porque o mundo, as pessoas que nos cercam, né, a grande nuvem de testemunhas que o versículo aqui está dizendo, eles estão observando a nossa vida, eles estão vendo a nossa vida e para tirar e tem tirado infelizmente algumas conclusões de nós em si de uma forma geral. Será que aquele povo que fala tanto de amor, ele ama? Então como será? A pessoa é evangélica, mas é assim, é assado, e as pessoas vão tirando as suas conclusões, na verdade, sobre nossas vidas. E às vezes as pessoas se esquecem também que, assim como qualquer outro ramo da sociedade, as pessoas elas têm suas falhas, elas têm os seus defeitos. Existem mau caráter em qualquer ramo da sociedade. Então não seria diferente também no meio cristão, no meio evangélico, vamos assim dizer. Mas existem alguns sinais que a Bíblia nos dá se de fato a nossa vida tem sido de fato transformada por Cristo, ou é mais uma fake news aí que está sendo divulgada, né, no mundo para aqueles que não são evangélicos e que não são cristãos. Então esse vídeo ele vai vir com esse intuito de lhe ajudar a perceber, peraí, deixa eu me analisar e ver se o que houve na minha vida de fato foi algo produzido por Cristo, ou se eu sou apenas mais uma fake news. E, acima de tudo, o Senhor pode entrar com restauração nas nossas vidas e nós passarmos a viver aquilo que Ele espera que vivamos. Então, nós somos, sim, rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas e temos que arrancar todo embaraço da nossa vida, porque na verdade o pecado ele é um embaraço. O pecado ele é aquilo que nos paralisa, o pecado é aquilo que muitas vezes tem impedido com que a gente avance, e temos que seguir sim, com perseverança. Vai ser fácil? Quem foi que disse que seria fácil? O próprio Jesus Cristo disse que no mundo a gente passaria por dificuldades, mas mesmo assim nós temos que perseverar. E há uma carreira que nos está
propostas. Eu gosto de pensar que a corrida aos céus, se assim podemos dizer, não é de quem chega primeiro, ela é de quem não desiste. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque muitas vezes a gente quer correr demais e muitas vezes cansa na caminhada e muitas vezes acha que vai vencer porque chegou em primeiro. Não, a Bíblia diz que, na verdade, os últimos, eles podem ser o primeiro. Então, a gente vê vários exemplos disso dizendo, e essa carreira que nos está proposta não é de quem chega na frente, ela é de quem não desiste. Mas lá, algumas evidências que a gente pode analisar se de fato somos cristãos, se de fato estamos sendo transformados por Cristo. Uma delas se encontra lá no livro de João 13:35. João 13:35. Nisto conhecerão que sois todos os meus discípulos, como no amor que vocês têm um pelos outros. O amor sobrenatural dos cristãos será os principais atrativos para o mundo. As pessoas têm que olhar para dentro da igreja e ver que aqueles que dizem ser o amor que Cristo expressou na cruz, que receberam e que Jesus disse sejam esse mesmo amor, ele tem que ser evidenciado. Mas as pessoas, quando olham de fora e percebem que lá dentro não tem esse amor, note que o que está sendo dito é que nós seremos conhecidos justamente pelo amor que temos um pelos outros. Não é pelo amor que dizemos ter um pelos outros, é pelo amor evidenciado um pelos outros. Outra coisa também lá em João 14:21, que vai falar assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse guardar aqui não é de guardar no sentido de que a gente guarda muitas vezes tão bem guardadinho que se esqueceu onde está. Não, esse guardar está dando a devida importância. Eu vou trazer um exemplo bem simples para você entender. É aquela carteira muitas vezes que está com dinheiro lá e você não deixa ela à toa por aí, você protege ela. É aquele bem que tem importância para você. Mas não é só guardar, não é só entender que tem que ter uma proteção, é o amar. Esse amor que a gente tem que ter pelos mandamentos de Deus vai nos garantir também ser amado pelo Pai, porque quem guarda os mandamentos do Senhor vai viver também segundo os mandamentos do Senhor. Isso é muito importante. Aqui temos uma bela descrição do crente salvo. Se somos salvos, vamos guardar os mandamentos do Senhor e vivê-los de forma intensa e vivê-lo em sua totalidade. Isso é mais uma evidência de que não somos uma fake para o mundo, que somos um fato evidenciado daquilo que Cristo fez em nós. Lá em Mateus capítulo 5 tem outro texto também muito interessante, Mateus 5, versículos 13 em diante, que vai falar que vós sois o sal da terra. Ora, se o sal tiver insípido, como se lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder de forma alguma uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de uma cama, mas coloca-se num lugar bem alto e ali vai iluminar a todos os que se encontram naquela casa. E assim também brilhe diante de todos os homens a vossa luz, para que vejam também as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é possível sim, depois você pesquisa na internet, o sal perdeu o sabor. E ele não presta para nada, a não ser para ser pisado, para virar ração de animal, por exemplo. Existem rações de animais que são produzidas dessa forma. Então, quando fala-se de sal, está falando daquilo que pode ser percebido, de influência. E luz fala de responsabilidade do cristão no mundo. O sal preserva e dá sabor. A luz brilha e se opõe às trevas. Então nós, como se somos um fato de que somos de fato
cristãos, vamos ser pessoas que serão percebidas, serão pessoas que irão se opor a qualquer treva. Então são pessoas que aonde estiverem vai ser impossível esconder-se de que é uma pessoa de Deus, de que é um cristão, porque você muitas vezes faz uma comida bastante temperada, mas se você bota uma pitada de sal naquela comida, dá um sabor totalmente diferente. Da mesma forma é a luz. Então você percebe, está falando justamente isso, de percepção, de leitura que estão tendo a nosso respeito. Lá em Mateus 6, 24, vai falar algo também muito interessante, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou desenvolverá ou devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a dois senhores. Então, aqui está falando sobre a riqueza, não pode servir a Deus, não pode servir a Mamon, que é chamado de um ídolo, que é considerado um ídolo. Mas não é isso que eu quero falar por si só. Eu quero falar que muitas vezes estamos variando entre dois pensamentos. Hoje em dia estamos servindo a Deus fielmente, outros dias estamos servindo da forma que a gente quer viver, outros dias a gente nem está servindo a Deus como Deus quer, como é para servir. É o famoso crente Raimundo, que você já deve ter ouvido falar, que é um pé na igreja e um pé no mundo. Então está variando entre dois pensamentos. Esses são evidências de pessoas que são uma fake diante de Deus expressada ao mundo. Eu quero que você entenda isso. Mateus 7, 21 vai falar assim, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então note que fazer a vontade de Deus é o que mais importa. Não adianta você só dizer Senhor, Senhor, eu sou evangélico, sou crente, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. E na verdade, quando Deus olha dos céus, mas vamos ver, meu filho, você está fazendo a minha vontade. Então, se não faz a vontade de Deus, não é o fato da gente dizer Senhor, Senhor, e ir para a igreja e expressar de qualquer forma um cristianismo fraco, vazio e muitas vezes até mundano. Então é fazer, é praticar a vontade de Deus que está nos céus. Lá em Mateus 10, 38, eu queria que você avance um pouquinho lá, Mateus 10, 38, vai falar assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então falar de cruz está falando aqui da vontade soberana de Deus, não é procurando o sofrimento que está sendo dito, é tão somente servir a Cristo ao ponto de enfrentar quaisquer que sejam as consequências. Isso é tomar a cruz e seguir. E para encerrar, lá em Efésios 10, queria que você avançasse aí, tenta acompanhar os textos, a gente sempre coloca na descrição do vídeo, lá em Efésios, capítulo 10, deixa eu encontrar aqui, Efésios 2:10, perdão, Efésios não tem capítulo 10, Efésios 2:10, vai falar, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus já preparou para que nós andássemos nela. Então, uma das evidências também daqueles que são um fato em Deus é que irão viver uma vida de boas obras, irão viver uma vida na prática das boas obras. Então, as boas obras já estão criadas para que a gente ande nela, as boas obras já estão feitas para que a gente flua nela. Então, uma dessas evidências também será viver uma vida também na prática das boas obras, não porque queremos ir aos céus, mas porque entendemos que aqueles que são cidadãos dos céus, aqueles que são pessoas que irão viver para Cristo, naturalmente se aplicarão às boas obras. Então, de forma muito clara, querido, eis aí algumas evidências se somos um fato diante de Deus, expressado aos homens, ou se somos uma grande mentira para Deus e expressada aos homens. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, queridos, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, que o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, ele venha governar a tua vida. Então, que o Senhor venha te abençoar nesse dia e que você entenda que sem Bíblia você está sem comida. Graça e paz, queridos.